Eu tenho uma pasta, você acredita? Escuta o que eu vou falar agora, porque eu nunca nem falei isso em público. Você acredita que eu tenho uma pasta com mais de 50 pessoas no Twitter? Todas as 50 pessoas que estão nessa pasta, elas falaram diretamente que queriam me matar. Todas. Todas do Studigram. Uma atrofia no córtex pré-frontal, tanto em massa quanto em conexões internas. Então, é óbvio que você é um fracassado profissional. Eu não tô... Pedro, você tá mandando indireta pra alguém específico? Não, porque são tantas pessoas que têm esse comportamento que eu não teria como mandar indireta pra alguém específico. Isso aqui vai atingir um monte de professor. Fala galera, beleza? Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui eu vim compartilhar com vocês esse fato científico, tá? Altamente preocupante de que usar Twitter reduz o seu cérebro, literalmente te deixa retardado, reduz seu córtex pré-frontal. Talvez se você já usou Twitter, né? Se você já ficou muito tempo no Twitter, você reconheça o que eu tô falando. Se você conhece como é que é o comportamento das pessoas que usam muito Twitter, você pode ver que aquele teu amigo, aquela pessoa que você conhece, né, todo mundo tem uma procrastinação preferida. Então tem gente que fica muito no Instagram, muito no TikTok. Cada coisa tem seus problemas terríveis, mas você vai ver que aquele teu amigo, aquela pessoa que você conhece no teu cursinho, no pré-vestibular, que gosta muito de Twitter, usa muito Twitter, você vai ver que essa pessoa é pior. Ela é ainda pior do que as outras. Ela é muito mais infeliz, ela é muito mais depressiva, problemática, né? Então, geralmente é uma pessoa que tem uma atmosfera, uma vibe muito pior, que você não aguenta ficar perto dela. Eu já sabia disso, já tinha percebido isso, né? As pessoas que têm o Twitter como a rede social preferida delas, geralmente são pessoas piores, são pessoas que sofrem muito mais, têm uma cabeça muito mais perturbada. Eu falo isso aqui sem medo nenhum, tá bom? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que usa muito o Twitter, eu espero que você não se ofenda a nível pessoal, mas, né, mais um diagnóstico clínico aqui. Você provavelmente é uma pessoa, assim, mais perturbada da cabeça, eu não tô falando pra te ofender, tá bom, mas você sabe como é que é estar na tua pele. Eu conheço, né, eu já, pelo que eu já observei da comunidade do estude, por exemplo, das pessoas que são do Twitter, né, e que querem passar pra medicina, querem passar no vestibular, é uma coisa muito evidente, dá pra ver que são pessoas, bem mais problemáticas, né. Não é à toa que no estude e depois no Reddit é onde tem as pessoas que mais me odeiam, e no Instagram e no YouTube não, no Instagram e no YouTube, na verdade, qualquer você vê o meu Instagram, pô, é bizarro, os comentários são 95% positivos. Você vê no meu YouTube, nem se fala. O YouTube, na verdade, é a minha rede hoje em dia top 1, que as pessoas gostam muito de mim. Por quê? Porque aqui no YouTube as pessoas estão aqui pra ver conteúdo, né? Ver conteúdo de verdade. E no Twitter não é assim. Você vai entender nesse vídeo aqui a lógica perversa e terrível neurocientífica por trás do Twitter, como que ele deixa você completamente doente mental e encolhe seu córtex pré-frontal, faz seu cérebro se degenerar completamente, isso é uma coisa bizarra, tá bom? Então, assim, né, vou colocar aqui, né, vou citar artigo que vocês gostam, né, dessa bobeira de ficar citando artigo, colocar coisa de artigo, mas isso aí que eu tô falando que é amplamente demonstrado aí por vários artigos, é um negócio fácil de você saber, não é nenhuma descoberta mirabolante, é que ninguém tem coragem de falar isso, mas eu tenho coragem de falar essas coisas. Então, olha só, por que que o Twitter encolhe seu cérebro, tá? Por quê? Não é que o Twitter em si, você criou uma conta no Twitter, seu cérebro vai ser encolhido, não é isso, tá? O que comprovadamente encolhe o cérebro, o que comprovadamente degenera seu córtex pré-frontal e te deixa retardado, te deixa com uma pessoa muito mais impulsiva, uma pessoa muito mais suscetível à procrastinação, ansiedade, pensamentos negativos e até né, coisa tô falando sério, esse vídeo aqui é um assunto sério, eu não tô zoando nesse vídeo, a parada aqui é muito pesada mesmo, tá bom? É um padrão mental que a gente chama na neurociência, né, de um padrão mental ruminativo. Que é um padrão mental ruminativo? É um padrão mental negativo contínuo, é um padrão mental crônico, né, de negatividade. E se tu for no Twitter, se tu for na comunidade do Estude TWT, você vai ver que até mais do que no Reddit, olha que no Reddit só tem gente geralmente também perturbada. Galera, eu falo mesmo, não tô nem aí pra isso, é óbvio, né, você vai em qualquer você vê pelos posts, porra, é só gente falando coisa perturbada, coisa ansiosa, coisa ruim, né. Mas quando tu vai no Twitter, o negócio é outro nível. No Twitter é muito pior, tem um abismo entre o Twitter e o Reddit, tem um abismo, 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 né. No Twitter é só gente traiçoeira, doente, falando coisas horríveis sobre tudo. Você pode olhar.
tô falando aqui principalmente, né, isso é no Twitter em geral, mas, se tu for falar de investimento, de política, nem se fala, de geopolítica nem se fala, de Brasil nem se fala. Agora, quando tu olha para o Twitter de estude, né, de quem quer passar para medicina, de quem quer fazer Enem, e até do e o pior, esse vídeo aqui eu vou tocar mesmo na ferida, uma coisa que tem muito, né, são professores, eu vou falar também dos professores que usam o Twitter, né, como rede social, como se fosse para criar conteúdo, e é bizarro. As piores pessoas que eu já vi em todos os sentidos estão no Twitter. E nem tô dizendo necessariamente que é porque essas pessoas são terríveis, mas é porque, a burrice, a degeneração cerebral, ela anda de mãos dadas com a maldade. Então, eu acredito, essa é a minha tese, que o Twitter ele vai fazendo você ficar burro, cérebro encolhido e também vai te deixando malvado e perverso, e eu vou explicar nesse vídeo por quê. Então vamos lá. Olha para a comunidade do Estude do Twitter. O tipo de post mais leve que tu vai ver, tipo de post mais leve, eu poderia colocar aqui vários, 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 mas porra, eu falei: "Eu não quero, mano, eu não gosto de entrar no Twitter". Eu desativo minha conta geralmente pra eu não ficar entrando, então assim, pra toda vez que eu entro no Twitter eu pioro enquanto pessoa, porque só aparece besteira pra mim, é só coisa escrota, só coisa negativa, só choradeira, fofoca, putaria, violência, coisa escrota, só babaquice. Twitter é uma rede social ridícula, tá. Mas quando você olha pra realmente os posts da comunidade do Studigram lá do Twitter, os mais leves são os posts de choradeira, os mais leves. A coisa mais leve que tu vai ver é alguém falando assim: "Ai gente, eu não tô já estamos em maio e eu não tô conseguindo porra nenhuma, eu não tô conseguindo estudar nada, minha vida tá uma merda". No máximo, você poderia ver lá um post assim, ó, dicas do que estudar para biologia, vai ter ali alguns tópicos, né, mas é isso, agora, isso é o que eu falei, é o mais leve. Gente com autopiedade. Gente sempre se lamentando, ai, fazendo piadas autodepreciativas. Então, se tu pegar o iceberg, essa é a ponta do iceberg. É piada autodepreciativa. Ai, minha vida tá uma bosta. Ai, o que que vai cair na prova? Minhas lágrimas. Ai, o Enem chegando e eu só queria sumir. Ai, tantas aulas pra assistir. Ai, só queria morrer, só queria sumir. Piadas que o tempo todo se misturam com assuntos de sim. Ah, é uma brincadeira. É, tá bom, né? Tá bom que é uma brincadeira, né? A parada tá sempre presente. Isso é o mais leve. Depois disso é que vem de verdade. O núcleo dos posts é sempre reclamação, ódio, inveja, maledicência, fofoca e assuntos inúteis. E isso tudo constrói no Twitter o terreno fértil para esse padrão mental ruminativo. E a neurociência ela afirma categoricamente que reclamações, críticas, comportamento tóxico, falar mal das coisas, você vai ver o jeito que cara, eu tenho uma pasta, você acredita? Escuta o que eu vou falar agora, que eu nunca nem falei isso em público. Você acredita que eu tenho uma pasta com mais de 50 pessoas no Twitter? Todas as 50 pessoas que estão nessa pasta, elas falaram diretamente que queriam me matar. Todas. Todas do Studigram. Todas, todas, todas do Studigram. Eu tenho mais de 50 prints. Eu tenho mais de 400 prints, mas eu tô falando dessa pasta específica. Eu tenho uma pasta de prints sobre a minha morte. Por que que esses arrombados, por que que essas pessoas tão dodóis da cabeça estão falando: "Eu queria matar o Pedro Assad, eu queria dar uma pedrada, queria que ele morresse, que ele sofresse". Por que cacetes? Porque eu falei uma vez que se tu tira 580 de nota, essa nota é uma merda, tu não tinha que passar pra porra nenhuma, porque tu não tem condição, e a culpa disso é que a educação no Brasil é uma merda. Por quê? Porque eu falei que ciências sociais é um curso bosta, porque eles olham pra mim e falam assim: "O Pedaçade é elitista", ele fez um anúncio uma vez dizendo assim: "Ó, eu tô procurando pessoas que têm bom poder aquisitivo pra entrar no meu curso". Tu fala assim: "Caralho", né. Tu pode me achar o que for, tu pode me achar arrogante, elitista, escroto, que eu falo merda. Agora, o que que isso tem a ver com você querer que eu morra, que é a minha morte? Isso é um exemplo do que a gente vê no Twitter. E todas as 50 pessoas que estão ali, não é todas, mas umas 43, 44, sempre foto aleatória, anonimato, foto da porra de um personagem de Grey's Anatomy, foto da porra de qualquer coisa, de anime, desejando minha morte.
né, quer que eu morra, quer que eu seja enterrado, quer que eu fique cinza, que eu apodreça, que eu esteja no caixão. Isso é di e várias vezes isso é dito inclusive com essas palavras. Pessoas totalmente anônimas que eu nunca vi na minha vida, que nunca me viram na vida, né. Como pode alguém que deseja a morte do próximo, e cara, não estamos falando de alguém que é, porra, um serial killer, não estamos falando de alguém que é, porra, um ditador destruidor de milhões de pessoas, não estamos falando de alguém que é uma pessoa que destrói a sociedade, não, estamos falando de um cara que cria porra de um conteúdo com um tom que tu não gosta, falando coisa que tu não gosta, pronto, um cara que você acha arrogante, que seja, tu deseja que esse cara morra. Agora, Pedro, se você tá falando no vídeo pra falar sobre você, não, é que alguém que deseja isso para outras pessoas, que fala isso, essa pessoa ela também deseja isso pra si mesma, isso que é foda e ninguém quer admitir. Essa pessoa deseja isso para um monte de gente, para um monte de gente. E você vê o que que mais tem no Twitter. Ai, toda vez que eu abro o YouTube aparece um anúncio do Pedro Assad com essas palavras, tá? Me dá um ataque de pânico, né? Eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de matar, tenho vontade de fazer só coisa pesada, só meu Deus, eu entro assim, eu falo: "Caralho, mano, não sei nem o que falar, não sei o que fazer com essas pessoas, não tem como eu ajudar elas. É só gente histérica, doente". Tu imagina você passar o dia inteiro numa rede social dessa. Eles se autodevoram o tempo todo, estão falando mal de si mesmos, tá bom? Isso gera uma ativação crônica dos teus eixos, né, neuroendócrinos relacionados ao estresse, tá? Você vai ficar o tempo todo na sua cabeça liberando adrenalina, liberando cortisol, você viver de um jeito ansiogênico, tua glândula adrenal trabalha o tempo todo. O Twitter você vai ver que só tem notícia péssima, só tem notícia de que tá acabando o tempo pro Enem, vai dar merda, olha que sacanagem, olha como é que a prova tá uma merda. É essa exposição constante ao estresse, essa exposição constante a pensamentos negativos, ela gera uma atrofia no córtex pré-frontal, tanto em massa quanto em conexões internas. Só que o córtex pré-frontal é a parte do teu cérebro responsável pelo autocontrole, gerenciamento dos próprios impulsos, capacidade de manter o foco. O que eu mais vejo, eu quero que você vá nas pessoas do Twitter que são inclusive expoentes dentro da comunidade do estúdio, pessoas que são, meio que famosas, entre aspas, que estão sempre com porra de cupom, divulgando cupom de curso, pessoas que têm audiência dentro do Twitter. Você vai ver, são também pessoas que são problemáticas, não é: "Ai, todo mundo tem problema", não, são pessoas que propagam mesmo um modo de vida problemático, estão sempre reclamando da própria vida. O mundo é um imenso lugar para você fazer desabafos extremamente pesados sobre o que tu sente de negativo sobre si mesmo e sobre os outros. Só que tu não tá num lugar de empatia e compreensão, porra, então: "Ai, Pedro, você tá falando isso, mas o Twitter, ele ajuda muita gente". Eu garanto que o Twitter não ajuda ninguém, não ajuda ninguém ficar lá falando um monte de coisa triste e pesada, no: "Ai, amiga, sinto muito, também passou isso". Mentira, não tem isso aí quase nunca acontece. O que você não vai encontrar no Twitter é apoio de verdade. Um monte de gente fala um monte de coisa lá: "Ai, é, nossa, sacanagem, sinto muito". Ninguém tá te apoiando de verdade, tá escrevendo qualquer coisa em qualquer lugar, daqui a pouco essa pessoa vai estar falando mal de você, daqui a pouco vai chegar outra pessoa no post e vai falar mal de você. É bizarro, é bizarro. E isso gera o quê? Toda uma hiperatividade mental, toda uma hiperatividade psicológica, uma hiperatividade endócrina. Então você vai ver que é um lugar que odeia histórias de sucesso, odeia pessoas que trazem mensagens mais de força. Tudo é coisa de coach, tudo é coisa de coach. Qualquer coisa que tenha cara de desenvolvimento pessoal, que tenha cheiro de desenvolvimento, é coisa de coach, é babaquice, vai pra fora daqui. No Twitter é lugar de piada autodepreciativa, de falar besteira, de falar coisa pesada. É isso. E tem gente que pensa que isso: "Ah, eu preciso de um ambiente assim". Claro que não, isso gera uma puta de uma hiperatividade na tua amígdala o tempo todo. E: "Ai, Pedro, que eu vou acreditar no que você tá falando? Porque essa é a realidade, porque tem um monte de artigo mostrando isso", e se você olhar para as pessoas do Twitter, é isso que você vai ver. É isso que você vai ver. Não tem pessoas ali de verdade dando a cara a tapa para um público de verdade, falando opiniões sólidas. É tudo escrito rápido, são pequenas coisas, pensamentos rápidos, escritos de modo rápido. Geralmente é isso, reclamando. E aí que tá, quando eu vejo os professores, existem professores do Nicho Enem que gostam muito do Twitter, né? Que estão lá dentro, criando conteúdo, né? Então, assim, eu já vi vários professores tentando ganhar audiência, indo na onda de ficar junto com os alunos ali. Sabe aquele professor que tá junto com os alunos também se identificando, reclamando das mesmas coisas, reclamando do Assad, "Ai gente, realmente, que escroto, né". Cara,
é bizarro, tá bom? Isso aqui, o que eu vou falar agora, é uma coisa, assim, que é bem direta, isso é óbvio, né. Você é um professor, você é licenciado ou você trabalha dando aula e você fica no Twitter tentando ganhar a simpatia, ganhar o aplauso desse bando de gente, né, de pessoas ali totalmente fracas, pessoas incapacitadas mentalmente, né, você gosta, você de repente fala, você faz um post ali falando mal de mim, falando mal de alguém, você torce pra ter 50, 100 mil visualizações, você irritou no Twitter, irritou, né. Cara, você não é uma ofensa pessoal, é um diagnóstico. Você é fracassado. Você é fracassado. Você vai olhar que aí vem a segunda camada, né, são professores, todos os professores que eu já vi falando mal de mim, são professores fracos, que vendem pouco, não têm didática, não têm capacidade de encantar ninguém, e usam isso como se fosse uma arma, né. O Assad, ele sabe, o Assad ele faz muito marketing, é por isso que ele vende muito, porque ele faz muito marketing. Eu não, eu vendo aqui um produto honesto, meu produto é mais acessível, meu produto custa 297, 397, 497, né, e aí eu não fico que nem o Assad no YouTube. É porque tu não consegue, caralho, é porque se tu gravar um vídeo no YouTube não vai pegar nem 100, 200 visualizações, porque ninguém quer te ouvir, porque tu não fala nada de bom, porra. É por isso, não é porque eu sou marqueteiro malvadão, eu sou marqueteiro porque eu sou um marqueteiro talentoso, além de um professor talentoso, um marqueteiro talentoso, tô com a minha cara a tapa aqui me expondo. O Twitter é o esgoto, o Twitter é a Cracolândia, você tá na Cracolândia tentando encantar meia dúzia de aluno bobão, aluno com autoestima baixíssima, que vão estar te aplaudindo ali, mas daqui a pouco vão estar falando mal de você se tu demora e se tu pisar fora. Então, é óbvio que você é um fracassado profissional, e eu não tô Pedro, você tá mandando indireta pra alguém específico? Não, porque são tantas pessoas que têm esse comportamento que eu não teria como mandar indireta pra alguém específico. Isso aqui vai atingir um monte de professor, se você assistir esse vídeo, você vai ver, "Pô, será que é pra mim?" Não, não tô com nenhum nome na minha mente, mas conheço vários que eu já vi fazendo isso, tentando ganhar like, tentando ganhar retweet no Twitter, falando: "Ah, o Enem realmente é uma prova muito injusta. Nossa, é um absurdo esse Assad, né, não tem empatia com os alunos". Que mentira, que parada absurda, tá. E aí, o que que o Twitter gera no final das contas? Ciclo vicioso de degeneração mental. Quanto mais você consome, mais você se envolve em conteúdo negativo. Você pode ver que o Twitter é uma rede social estressante. É uma rede social estressante. Vai danificando o teu cérebro executivo, vai danificando tua capacidade de fazer as coisas. Então, você não vai ver pessoas que usam muito o Twitter e são expoentes lá dentro e são também altamente produtivas, bem-sucedidas e são exemplos inspiradores para a própria comunidade. Então, goste você ou não de mim, qualquer vídeo meu do YouTube tá repleto de pessoas aqui falando, e não sou só eu, tem outras pessoas aqui no YouTube que fazem um ótimo trabalho, você vai ver que os vídeos são: "Pô, cara, que bacana, você mudou minha vida, muito bom isso". No Instagram a gente também vê isso, eu acredito que em menor escala. TikTok é um esgoto completo, em outro sentido, então o TikTok é o esgoto do frênese dopaminérgico e o Twitter é o esgoto do frênese depressivo, alucinante, negativo, tóxico, terrível. TikTok é besterol, TikTok é caça-níquel de besterol, de ficar vendo merda, tudo colorido, saltitante, o conteúdo que tu quiser ele vai te dar. Twitter, besterol, negativo, pesado, depressivo, tá bom? Óbvio que as consequências práticas são essas: redução de foco, disciplina, muito mais procrastinação, maior ansiedade, e aí, é claro, você vai ter o ciclo vicioso do Twitter, justamente pessoas reclamando de ansiedade, reclamando de procrastinação. E daqui a pouco, qual vai ser a grande emoção do dia? A grande emoção é falar mal de alguém, então todo dia no Twitter vai ter, você pode ter certeza, se você vira uma pessoa fazendo uma coisa terrível no Brasil, uma pessoa aí fazendo algo publicamente terrível, essa pessoa vai ser cancelada no Twitter por 24 horas, todo mundo vai falar dessa pessoa, todo mundo vai pensar nessa pessoa e acabou, depois isso aí vai desaparecer, ninguém lembra mais dessa pessoa. Então é isso, a pessoa que usa o Twitter, ela está à procura do próximo escândalo, à procura da próxima notícia terrível, da próxima notícia bombástica, né, tá recebendo ali o tempo todo coisa, porra, fofoca, baixaria, e é isso. Então sim, Twitter, com toda certeza absoluta, reduz o tamanho do cérebro, tá? Reduz sua massa encefálica, reduz seu córtex pré-frontal. Você vê isso tanto nos alunos que utilizam quanto nos professores que utilizam. É, todo mundo tá ferrado mesmo, é uma parada bizarra. E eu não utilizo. Quando eu tô utilizando, né, às vezes eu baixo, utilizo, eu não aguento um dia, porque eu fico mal demais, falo: "Cara, que merda". Então eu, justamente por eu ser uma pessoa mais saudável mentalmente, que não utilizo o Twitter, quando eu baixo pra utilizar, eu logo sinto o efeito péssimo em mim, porque só aparece fofoca, notícia negativa e post de adolescente e estudante reclamando, falando que a vida dele tá uma merda. Eu falo: "Porra, eu vou ficar vendo isso, eu vou ficar expondo meu cérebro a essa camada absurda de estresse?". Claro que não. Então é isso.
Comenta aqui o que que você achou, tá bom? E aí é óbvio, né, você já sabe, o maior evento do Brasil inteiro de medicina, você tem noção do que é isso, né? Você todo ano você vê gente marcando evento, fala a verdade, vem aqui comigo, todo ano você vê gente marcando evento, né? Tu conhece outros influenciadores do nicho Enem, conhece outros professores, eles também já marcaram eventos, né, tem eventos aí que vão rolando. Eu te garanto que o meu é muito diferente, já começa que, né, já é uma certeza que vai ser o maior evento do Brasil, então você imagina o quanto eu investi nesse evento, o quanto eu boto minha cara a tapa nesse evento, eu te garanto que não vai ser mais do mesmo. É uma parada específica, é o Operação Medicina 2025 feito pra você que tá agora há 6 meses do Enem 2025 e quer ser aprovado em medicina. O link pra tu se inscrever de graça, tá bom? Ficar 4 dias aí junto comigo no evento, dia 5, 6, 7, 8 de maio, tá aqui embaixo na descrição. Se inscreve aí, tá bom? E eu te vejo lá às 7 e 7 da noite. Se você gostou aí do vídeo, quer fazer um comentário, deixar algum tipo de pedido, me dar sugestão, fica à vontade, eu leio todos os comentários, sou eu que curto os comentários, tá bom? Eu leio, eu curto, eu respondo alguns. Verifica se você tá inscrito no canal, curte o vídeo e é isso. Valeu, galera. Tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, tchau.